irmão, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós vamos compartilhar alguns minutos aqui com os irmãos acerca da liberdade religiosa cristã, né? É que no artigo 50 da nossa Constituição, aprovada, né, em 1988, no parágrafo 60, lemos que é inviolável a liberdade da consciência e da crença, sendo assegurado e livre exercício do culto religioso, garantido na forma da lei e aprovada aos locais de culto e às liturgias. No artigo 80, reza que ninguém é privado dos seus direitos devido à crença religiosa e à convicção política e filosófica, menos que utilize o direito para fugir de qualquer obrigação legal. Nós vimos, quando fala de liberdade, muitas das vezes nós confundimos liberdade com libertinagem. E nós temos esse direito, essa liberdade de ir em qualquer lugar e falar do nosso direito, da nossa fé, da nossa convicção que temos como cristãos, né? Saber da nossa liberdade. Nós louvamos a Deus porque quando foi aprovado, né, na Constituição, é uma liberdade que nós precisamos entender que liberdade é aquilo que você usa do seu direito que está na Constituição de pregar ao nome de Cristo, né, propagar, e de uma maneira que não venha interferir em outras religiões, porque cada um tem a sua crença, cada um acredita naquilo que é benéfico para ele mesmo, mas nós não cremos que a liberdade é dada para que nós tenhamos livremente para falar de Cristo nas praças, nos cultos, nos templos. E quando fala de consciência, será que todo mundo tem a consciência do que está exercendo aquilo que está em suas mãos? Ou ele está querendo transgredir aquilo que ele aprendeu, aquilo que está na Bíblia, né? Falando sobre consciência. Então, as gente não tem essa consciência do que é liberdade. Às vezes ele, em vez de falar de Cristo, né, ele fala das coisas que ele aprende, das coisas que ele adquire, né, mas sem consciência daquilo que ele está fazendo. Porque a Bíblia nos ensina, né, e conhecendo a verdade nos libertará. Então, o que é liberdade? O que é a verdade? É você exercer aquilo dos seus direitos, no que a Bíblia nos ensina. Então, todo homem tem um direito à liberdade de pensamento e consciência à religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença. Liberdade é manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Então, que todo homem tem o direito de liberdade, né? De falar e ter direito de mudar de crença. Nós temos um irmão
que às vezes congrega em determinada igreja e depois não consegue se adaptar com os ensinamentos de lá que existe, acaba saindo e indo para outra igreja, como sai da nossa igreja também, né? E vai para outras igrejas. E aqui nos ensinamentos, nos estatutos que foi aprovado, então nós temos o direito de escolher qual é a nossa religião, qual é a nossa crença. E você, meu irmão, meu amigo, minhas irmãs, crianças que estão nos ouvindo nesta manhã, vocês pensam assim também, desse direito? Ou só você tem o direito de pensar? O que você pensa em liberdade? Ou só você pensa na sua liberdade de defender a sua tese e não dando direito às outras pessoas de crer também? É um grande defeito que nós temos, achar que só nós podemos pôr a nossa liberdade e o nosso pensamento naquilo que nós entendemos assim. Jesus Cristo deu a liberdade a todos nós, o poder de escolher qual o caminho que você quer seguir ou a quem você quer crer. Nós vimos quando Paulo estava pregando, né, falando de um Deus, e ali ele chegou diante daquele povo, né, e viu eles profanando, pregando um outro Deus que não tinha poder para nada, era um Deus sem efeito, podemos dizer. E Paulo também não questionou contra eles, falando que eles estavam errados, do jeito que estava conduzindo aquele povo, porque Paulo entendeu que é a liberdade religiosa que nós temos de falar, de ensinar e de propagar. Simplesmente ali Paulo, naquele lugar, né, que era Epáfras, falando de Jesus. E ele então ali, ele prontamente se prontificou de ir até aquele lugar, no tabernáculo, né, também falar do seu Deus. Só que ele mostrou Deus acima de qualquer Deus, acima de qualquer obstáculo, e dizendo o que Deus faz na vida de cada um, quando nós deixamos Deus trabalhar. E essas são a liberdade religiosa que nós temos, de não querer acusar a quem quer que seja, né? Temos que ter consciência dessas coisas, para que nós não entramos na contramão a ponto de escandalizar. Nós, como os batistas, nós entendemos acerca da liberdade religiosa. Os batistas como inalienável, a liberdade de consciência é plena liberdade de religião de todas as pessoas. Os homens é livre para aceitar ou rejeitar a religião, escolher ou mudar sua crença, propagar e ensinar a verdade como entender, sempre respeitando os direitos e as convicções alheias, cultivar a Deus tanto sós quanto publicamente,
e convidar outras pessoas a participar dos cultos e noutras atividades de sua religião. Dizendo qual é o ensinamento naquilo que nós pensamos. Então, todo homem é livre para aceitar ou rejeitar, escolher ou mudar de crença. Essa é uma liberdade e que nós temos de ensinar as pessoas e não colocar as pessoas taxado que tem que crer em uma coisa só ou tem que ficar aonde ele está. Muitas pessoas têm aquela maneira de dizer, quando nós falamos de Cristo e ensinamos a respeito dessa liberdade, o que eles respondem é: o meu pai foi religioso, ele foi determinado assim, meu pai era católico, morreu na igreja católica, e eu também vou morrer na religião do meu pai. Isso é tremenda ignorância das pessoas que pensam assim. Então, se meu pai ensinasse as coisas profanas a induzir o erro, eu também ia, porque o meu pai estaria ensinando assim. O meu pai bebe, eu também bebo. O meu pai fuma, eu também fumo. E aqui o ensinamento acerca da liberdade: todo mundo tem o direito de escolher o que quer. E aqui ainda nos ensina que nós devemos cultivar a Deus, tanto sós quanto publicamente, e convidar as outras pessoas a participar dos cultos, tanto só como publicamente. Nós estamos vivendo um tempo difícil quando fala desse direito de propagar. E aqui fala sobre tanto só como publicamente. E nós estamos só, Irmão, nós temos esse direito de liberdade, de exercer o nosso direito e falar do ensinamento das Escrituras, né? Conforme nos ensina o direito que nós temos de convidar outras pessoas, né, para cultuar conosco. É uma maneira que nós temos de ensinar aquilo que a Bíblia nos ensina acerca da liberdade cristã. Nós não podemos impor às pessoas a um ponto de ficar preso no ensinamento deste mundo. Mas Jesus disse aqui sobre a liberdade. A liberdade não é privilégio de ser concedido ou rejeitado ou meramente tolerado, nem pelo Estado, nem por qualquer outro grupo religioso. Então nós estamos aí e nós não somos obrigados a aceitar. Por isso nós temos a liberdade, temos a consciência daquilo que estamos fazendo, que um dia nós colocamos diante do Senhor. O Instituto de Pesquisa Negra do Rio acusa alguns evangélicos que invadem terreiros de macumba para destruir as imagens e agredir depois, além de interromper culto em matas, cachoeiras. É claro que prega o Evangelho. O Evangelho não é pregado por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo, é pelo amor. Às vezes a gente conversa com algumas
Os irmãos de outras denominações, eles falam acerca disso aí. Porque eles acham que poder é isso aí. É invadir o direito de alguém. As pessoas que têm a liberdade, o direito também de propagar aquilo que ele crê, da maneira que ele acha, e invade lá, isso é falta de ética. Ir lá nos centros, onde eles fazem seus trabalhos, e querer expulsar e quebrar, agredir. Isso não é liberdade, irmão. Liberdade é você entender de pregar a Jesus Cristo, a eles com tranquilidade, mostrando a eles que só Jesus Cristo salva, deu através de seu Espírito. Então, o Evangelho não é por força e nem por violência, mas é pregado com amor, com carinho, fazendo que as pessoas possam entender. Se formos cercados de nossas respostas, será a mesma dos apóstolos diante do Sinédrio. Antes importa obedecer a Deus do que os homens. Isso, irmão, é pensar, é agir, é a liberdade cristã de ensinar aquilo que nós aprendemos através dos ensinamentos das Escrituras. Isto é exercer o poder de liberdade e a consciência que Jesus nos ensina, que só Jesus Cristo salva. Meus irmãos, muito obrigado, que Deus abençoe e que os irmãos possam compreender e entender o que é liberdade. Que Deus abençoe a cada um, o irmão, que possamos exercer a liberdade e a consciência como estamos ensinando às pessoas acerca de Jesus Cristo. Amém.